Olha, eu sou filho de Sergipe. Sergipe? Sou sergipano. Mas naquela época Sergipe não tinha faculdade de medicina. E tinha duas opções, Recife ou Salvador. Eu preferi Salvador, que era mais perto, mesmo porque tinha familiares. Então eu graduei em 1958 pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O Tenente Pazanese estava começando a residência médica em cardiologia. E o meu chefe na Bahia disse: olha, Valmir, o Cantídio Moura Campos Filho está criando um serviço no São Paulo, no Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ele está oferecendo uma bolsa. Você que gosta de cardiologia, você aceita? Claro que aceita. Então eu cheguei aqui e fiz residência médica em 59, 60. Foi a primeira turma. Eduardo Souza, na mesma época. Somos colegas de residência médica. Então começamos a fazer a cardiologia. Nosso chefe da hemodinâmica da clínica era Cantídio Moura Campos Filho. Tinha formação em hemodinâmica, ele fez treinamento no México, no famoso Instituto Nacional de Cardiologia do México. Era um local para cardiopatias congênitas, especialmente, ideal. Lá o Cantídio fez sua formação. Antes do Cantídio teve o Ciro Borges, foi o que iniciou o estudo das cardiopatias congênitas na hemodinâmica no Brasil, na Escola Paulista de Medicina. Então o Cantídio saiu da Escola Paulista, que estava junto com o Ciro Borges, e veio para naquela época, Instituto de Cardiologia. Depois da morte do Dr. Dante, passou a chamar Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Mas era Instituto de Cardiologia do Estado. Então eu comecei a me interessar pela hemodinâmica, com orientação do Cantídio Moura Campos Filho e de Oscar Pimentel Portugal, de caminheiro da Escola Paulista. Quando foi em 62, Eduardo Souza foi para Boston, o Children's Hospital de Boston, e eu fiquei sozinho aqui. Fiquei ajudando na cirurgia, fazia perfusão, era bombeiro. E pela manhã eu fazia cateterismo cardíaco aqui, sob orientação do Cantídio Moura Campos Filho. Depois Eduardo chegou, começou a incrementar a hemodinâmica. Quando foi no final de 66, Eduardo havia chegado de Cleveland Clinic Foundation, o serviço do Dr. Mason Sones, que aqui nos visita. Então ele começou a fazer coronariografia e chegou a um ponto, a cirurgia de coronária foi uma realidade, a doutora David Datena começou a fazer, o professor Zerbin, etc. E Eduardo disse: Valmir, não dá mais para nós fazermos a mesma coisa. Como você tem tendência para cardiopatias congênitas, você não quer fazer os congênitos, eu faço os adquiridos. E pessoalmente fizemos a divisão. Não é? Eu fiquei com as cardiopatias congênitas e Eduardo com as cardiopatias adquiridas. E a doença coronária foi a dominante, não é? E que Eduardo Souza, através da toda a sua vida aqui no Dante Pazanese, trabalhou e trabalha ainda nesta área. Em 69, eu fui à Cleveland Clinic Foundation, fazer também estágio com o Dr. Sones. E a partir de 70, 71, eu voltei: Eduardo, é melhor você ficar mesmo com os adquiridos, porque está aumentando o movimento, e eu fico com os congênitos. Eu comecei a fazer cardiopatias congênitas, só. 69. A partir de 70. A partir de 70. Aqui no Dante Pazanese, que nós começamos, veja o seguinte: isso é muito interessante. Não tinha oxímetro de dosagem imediata. Fazia a dosagem de oxigênio no aparelho chamado Van Slyke. Então o Oscar Pimentel Portugal é que fazia isso. Passava a manhã inteira para fazer as dosagens de via cavo superior, lado direito, ventrículo direito, tronco pulmonar, aorta, etc. Levava quase uma hora uma dosagem. E se houvesse um erro, estava tudo perdido. Não é como hoje que o oxímetro de fotometria, a saturação é dada na hora. Então o cateterismo cardíaco, naquela época aqui, reduzia-se a cateterismo direito, depois cateterismo esquerdo, oximetria, registro de pressões e angiografia. Todos por dissecção do braço.
sempre usávamos o braço. Não é? Com o inconveniente, o doente que faz o primeiro cateterismo, a veia artéria está virgem, o segundo, o terceiro, já começa a ter problemas. Não é? É quando depois veio a técnica de Jadekis por via femoral, usada as artérias femorais. E engraçado que nós tínhamos um aparelho chamado Lema da Suécia para angiografia. Só que as salas não eram acopladas. Então nós fazíamos o cateterismo numa sala, não tinha intensificador de imagem, era radioscopia direta. Não é? Ficava 4, 5 minutos antes com óculos, não é? Para se adaptar àquilo ali. Fazia o cateterismo, depois o doente saía dali e ia para a sala de angiocardiografia. Quer dizer, era uma situação incômoda. E o responsável pela angiocardiografia era o doutor José Hortêncio Medeiros Sobrinho. Era um cearense intelectual e treinou no serviço de Gelberg na Suécia. Então ele trouxe toda a técnica de angiografia lá da Suécia. Depois ele começou a aparecer intensificador de imagem, e o primeiro foi na Medicina Portuguesa que Eduardo inaugurou. Depois que Eduardo entrou nessa área de coronariografia, o Arié, representando o ICOM, se interessou e foi também para o serviço de Sones. Quer dizer, Sones era a meca da coronariografia. Então a Arié também recebeu toda a sua formação lá. E veio e desenvolveu toda a técnica no ICOR, que fez centenas treinou centenas de colegas nossos, foi professor dessa gente toda. Era cateterismo em direito, esquerdo, oximetria e estudo angiográfico. Estudo geográfico. Já se fazia estudo farmacológico, também já se fazia, não é? Especialmente na área de hipertensão pulmonar. Não é? Nós injetávamos drogas, fazíamos a avaliação do leito vascular pulmonar, para saber se aquele era um candidato à cirurgia ou já era hipertensão pulmonar definida, sem possibilidade de regressão, etc. etc. Não é? Mas era cateterismo diagnóstico. O cateterismo terapêutico veio na década de 70 com a sepstomia, depois de 80 com os estenoses pulmonares, a aórtica, a coartação, depois na década de 90 fechamento de canal, CIA, CIV, etc, etc, etc. Era Cantílio Moura Campos Filho, que trabalhava aqui, Oscar Pimentel, Portugal. E nós tínhamos um contato muito grande com o professor Silvio Borges, da Escola Paulista de Medicina. Esse contato se deu porque o Cantílio e o Portugal vieram de lá. Então nós tínhamos um relacionamento muito grande na Escola Paulista de Medicina. E Zé Dirceu Vieira foi um dos iniciadores das cardiopatias adquiridas. O Silvio Borges se dedicava mais à sua gente e o Vieira, Dirceu Vieira das cardiopatias adquiridas. Então esse convívio muito grande com a Escola Paulista permitiu a gente também ter grandes lições do professor Silvio Borges. Então a coisa começou a andar. Recebemos indicador de imagem, ficou mais simples, não precisava usar óculos para se adaptar à sala. E Eduardo voltou dos Estados Unidos uma coronariografia, foi inovação no Brasil, etc, etc. Aí começamos eu me dedicar mais a cardiopatias congênitas. O primeiro procedimento terapêutico de cardiopatias congênitas eu fiz, foi uma transposição das grandes artérias, que eu fiz uma atrioseptictomia, em 1972. No neonato. No neonato. Um bebê de 6 dias. Foi o primeiro procedimento descrito no Brasil de atrioseptictomia, fomos nós aqui no Dante Pazanese. Depois, líderes do Rio Grande do Sul, Gottschall, no Rio de Janeiro, Hans Doma, Labruni, Pierre Labruni,
etc., não é? Ariê, né, no INCOR, disse, olha, já está na hora de a gente criar um departamento. Porque nos congressos da SBC tinha parte de hemodinâmica, não é? No início era tudo junto, discutia-se congênitos adquiridos, cateterismo, miocardiopatia, cirurgia cardíaca, tudo junto. Depois os departamentos foram sendo criados, né? Foi criado primeiro de fisiologia cardiovascular e respiratória. O segundo departamento foi o de cirurgia cardíaca. O terceiro foi de cardiologia pediátrica, que eu fui fundador e a orientadora da época foi a Raquel Snetkovski, que foi do INCOR. Então, o quarto departamento foi esse era departamento de cardiologia, de hemodinâmica e angiocardiografia. Como é que surgiu isso? Em 75, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado em São Paulo, uniram-se os líderes dos estados e disseram, olha, está na hora de a gente criar um departamento. E foi nomeada uma comissão para criar o departamento. O Eduardo Souza, Pierre Labruni e Sigilberto Zanier. E Hans Dom. E Hans Dom, no Rio de Janeiro. Hans Dom, no Rio de Janeiro. Então eles criaram um estatuto e no ano seguinte foi aprovado, em 1976. O primeiro congresso foi realizado em Guarujá, lembro como hoje. O ícone da época era o professor Carvalho Azevedo, do Rio de Janeiro. Entendeu? Carvalho Azevedo presidia as reuniões, os grandes debates, etc. Não é? Fazia as correções inadequadas na terminologia, etc. Foi um grande professor, foi o professor Carvalho Azevedo. E da primeira diretoria eu fiz parte do Conselho Consultivo. A segunda diretoria eu fui secretário, que o presidente foi o Dr. Pierre Labruni. Isso foi de 78 a 80. Isso. Então, eu fui secretário. Como cardiopatias congênitas começou a ter um desenvolvimento grande no mundo, e começaram os procedimentos intervencionistas, e eu era chefe do setor de cardiopatias congênitas aqui, e lidava com a hemodinâmica, então também nós começamos a ser pioneiros nessa área. Não é? Então, depois da atriosepstomia, o segundo procedimento foi valvoplastia pulmonar. Nós fizemos em 83. Foi feito nos Estados Unidos pela Jim Ken, em Baltimore, em 82. Nós introduzimos a técnica aqui em 83. E daí para frente foi um passo. Convidamos vários colegas do exterior. Um deles foi o Dr. Charles Mullers, de Texas, Children's Hospital, né, em Houston. Ele nos trouxe e nos ensinou o fechamento de canal arterial com a umbrella de Raskin. Isso foi em 92. Daí para frente foi fácil, porque eu comecei a ser convidado no Brasil para fazer a parte de hemodinâmica, criamos a Sociedade Internacional de Cardiologia Pediátrica, eu tive posição de destaque, convite para congresso, etc. Aí começamos, nós, a aórtica, a cortação da aorta, fechamento de canal arterial, depois vieram as coisas mais complexas, fechamento de comunicação interarterial, fora naval patente, etc., por várias técnicas. Quando chegou a comunicação interventricular, no fechamento da comunicação interventricular, o Dr. Carlos Pedra já era ex-assistente aqui, já tinha vindo de Toronto, onde teve um aperfeiçoamento em hemodinâmica. Né? Eu me aposentei, o Dr. Pedra já vinha numa corrida acelerada, dominando tudo o que é de cardiopatias congênitas, especialmente na área de hemodinâmica. E eu fui cedendo, não porque ele é meu genro, eu fui cedendo porque na hora que você se aposenta, você recebe do Estado uma mísera aposentadoria e dos colegas não faz mais cateterismo, não trabalha mais. 2002 foi minha aposentadoria. O Carlos Pedra já vinha se destacando, trabalhando comigo, aqui no Hospital do Coração. Então, quando chegou em 2002, eu saí e ele entrou.
E aí não teve mais fim. Eu, Pedra, super inteligente, super correto, trabalhador, incansável, não é? Começou a conquistar colegas em todo o mundo e hoje é um dos ícones da cardiologia intervencionista pediátrica no mundo inteiro. O primeiro congresso foi em Guarujá. Não é? 2 de dezembro de 76. Eu te falei com coordenação do professor Carvalho Azevedo. Naquele tempo não separava congênitos de adquiridos. Mas o que chamava a atenção, todos nós jovens, entusiasmados, e com a sabedoria do professor Carvalho de Azevedo, ele fazia as correções. Por exemplo, eu apresentei um trabalho de estenose aórtica. E eu dizia, o gradiente entre o ventrículo esquerdo e a aorta foi de 100 milímetros de mercúrio. Depois que ele comentava o trabalho, olha, doutor Romeu, o senhor é jovem, está certo, mas gradiente é anglicanismo. Não use gradiente de pressão, use desnível de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Aí é o português, claro. Não tragas anglicanismo para a nossa língua. Né? Então são particularidades assim que eu participei, etc. Né? É muito interessante essas coisas. A indústria já se interessava em apoiar, em financiar, etc. Né? E os congressos, antes, por exemplo, da SBC, que tinha parte de hemodinâmica, mas era discutido no mesmo auditório, junto com cirurgiões, com clínico. Então, clínico como, por exemplo, Raquel Cruz aparecia muito, o Fumopilege aparecia muito, no professor Decu, então, o que ele falava, todo mundo parava para ouvir, não perdia uma palavra, porque ele nunca falou uma palavra a mais. Era um homem íntegro, perfeito, dicção perfeita, português puro. Então tinha ícones assim. Né? Aqui é o professor Decu, no Rio de Janeiro, o professor Carvalho de Azevedo. Em Brasília, ali Toscano Barbosa, que estagiou também no México, depois da Cleveland, na Mayo Clinic, voltou para Porto Alegre, de Porto Alegre mudou-se para Brasília, até hoje está lá. Né? É um nome importante na cardiologia pediátrica ali Toscano Barbosa. Tem inclusive um sinal de uma doença chamada defeito do septo atrioventricular. O padrão eletrocardiográfico hoje foi descrito por Dr. Eli Toscano Barbosa em 1963, por aí, né? Ele estagiário da Cleveland Clinic. Então tinham nomes assim importantes, né? Em todo o Brasil. Eduardo Souza, sempre trabalhamos juntos. Né? Essa comissão, Eduardo, Ariei, Labruni, Eduardo me participava, olha, estamos elaborando estatutos, assim, eu estava sempre a par. Então, naquela época, tinha líderes no país. Não é? O Rio Grande do Sul era Gottschalk. No Rio de Janeiro, além do Hans Doman, Labruni, tinha Estamos Moura Neto, além do Pierre Labruni, teve também o Leslie Alois. Depois é que veio uma geração nova, especialmente na área de congênito. Esses estão agora em posição de destaque lá no Rio de Janeiro. Mas antes deles, teve Labruni, Salvador Borges, Hans Doman, Estamos Moura Neto e Leslie Alois. Em Fortaleza era o José Nogueira Paz. Na Bahia era o Heitor Cristão de Carvalho. Não é? E em Curitiba, Constantino Constantini, né? Dominou toda essa área. E no Rio Grande do Sul ainda teve, além do Gottschalk, que era grande expressão, Eduardo Bersano também foi um dos pioneiros da área. E teve na área de congênito, no Rio Grande do Sul, o Regis Mosman. Foi quem primeiro fez a dilatação de estenose aórtica crítica aqui no Brasil, foi ele, Mosman. Como eu me dediquei à cardiopatia congênita, claro que eu fiz parte também da criação do departamento de cardiologia pediátrica. Naquela época eram departamentos, hoje todos são sociedades. E foi encabeçado pela Raquel Strinovski e Munir Ebaidi.
lá do INCOR. Então nós criamos o departamento em 73. Foi antes do de hemodinâmica. A hemodinâmica foi em 76. O de cardiologia pediátrica foi em 73. Foi o terceiro departamento criado, foi de cardiologia pediátrica. Aí me envolvi muito, amava a cardiologia pediátrica, né? E introduzimos todas as técnicas, né? Aqui no Dante Pazanese. Exame de canal arterial, de CIA, forama oval, valvoplastia, estente com atração da aorta, estente da circulação pulmonar. Tudo isso sempre tinha um convidado estrangeiro. Na área de estente, de fechamento de CIA, foi o Dr. Mullis, Charles Mullis, que já falei. Sim. E na área de defeitos septais foi o Dr. Ijazi, né? Que veio em 97 nos ensinar a técnica de fechamento da comunicação intraarterial. Começamos com a Platz, naquela época só tinha Platz. Tinha outras próteses, mas a Platz foi aqui. Disseminou por todo mundo. Charles Mullis, ele ficou muito, muito amigo nosso. Ele veio aqui 2 vezes. Primeiro em 92 para canal arterial. Né? E em 98 para implante, em 95 para implante de estente na circulação pulmonar. Essa Umbrella de Raskin, ela morreu. Né? O próprio Raskin desenvolveu uma prótese para fechamento de CIA. Mas era muito, muito ainda... faltava aperfeiçoamento técnico, faltava acabamento, etc, etc. A prótese mesmo que veio lá em Boston, a prótese do Raskin, para fechamento de CIA, eles modificaram, não é? Mas mesmo assim o resultado foi precário. Mas só em 97 a AGA Medical Corporation desenvolveu a prótese Amplatz, cujo autor foi Kurt Amplatz, em homenagem a ele, Amplatz. Né? Que vive e hoje a prótese Amplatz ainda é. Existem 5 ou 6 próteses disputando o mercado no mundo, mas a prótese Amplatz ainda é a dominante. Tentando chegar perto. Tentando chegar perto, sem grandes modificações. Outros tiram o pino do lado, do disco do lado esquerdo para diminuir o peso, etc. Mais flexível, etc, etc. Uma coberturazinha diferente. Mas a prótese Amplatz, toda a linha Amplatz hoje é utilizada para canal arterial, para CIA, CIV, líquido para valvar, etc, etc. Ainda é a dominante. Outra coisa muito interessante é sobre as próteses que hoje nós implantamos na pulmonar, chama-se Melody Valve. O criador da prótese chama Philippe Bonhoeffer. Ele era violonista na época da Orquestra Sinfônica de Paris, violonista. Em homenagem à música, ele pôs o nome de Melody. Chama-se Melody Valve, em homenagem a música. Não quis pôr o nome dele, nem de um ex-professor. Pôs o nome da música, não é? Melody Valve. Isso é muito significativo, né? Aumenta o valor. Aumenta o valor e sensibiliza. Não tem dúvida. Sensibiliza a gente. Né? Eu tinha grande convívio no Rio de Janeiro com o Pierre Labruni. Eu fui secretário da diretoria, né? Ele dirigiu a segunda diretoria. Né? Mas tinha um relacionamento grande. Depois que cardiopatias congênitas e intervenção em cardiopatias se tornou realidade, apareceram 3 grandes nomes no Rio de Janeiro. Francisco Chamier, não é? O Cristiano Cristiani e Luiz Carlos Nascimento Simões, de formação no México. Antes dele, Marco Aurélio Santos, era quem fazia congênita no Rio de Janeiro, Marco Aurélio Santos. Depois apareceram esses 3 e hoje são os nomes assim, de ponta na cateterismo intervencionista. A hemodinâmica naquela época estava na mão de Rio e São Paulo. Rio e São Paulo sempre teve diferenças, não é? Em tudo. E na medicina também. Mas quando nós elegemos a primeira chapa, Labruni participou,
já tínhamos um acordo, a segunda diretoria seria do Rio de Janeiro. Por isso que foi escolhida a segunda diretoria. Mas sem atritos. Por exemplo, nós íamos a Brasília, no sistema SUS, reivindicar melhora nos pagamentos dos procedimentos, e é sempre o grupo do Rio de Janeiro, o grupo de São Paulo, então sempre nós, né, estávamos unidos nas reivindicações. E fora dos congressos, bate-papo, olha, fulano não falou assim, mas não é bem assim, é assado, essas coisas, fofoca que acontece nos intervalos dos congressos. Mas sempre tivemos um relacionamento excelente. Na área de congresso, a Rosa Célia também, né? A Rosa Célia ela veio da Inglaterra, acho que ela trabalhou com Jane Somerville, em Londres, e introduziu também, junto com Marco Aurélio, muitos procedimentos de cateterismo cardíaco. Né? Depois é que chegaram esses últimos três que eu falei, que hoje dominam, sua posição de destaque no Rio de Janeiro. Cristiane, Chamier, né? E o Luiz, e o Simões Filho. Né? O secretário elaborava as atas, não é? Então todo mundo gostava de ver as atas que eu elaborava, não é? Porque eu floreava e fazia comentários, paralelos, etc, etc. Não é? Era função do secretariado. E a programação, antes de ser anunciada oficialmente, né, todos nós revíamos, etc, etc. Não é? Ficava só os temas livres, não é? Para ser julgados, tinha sido uma comissão, e o convite para as mesas. Não é? As mesas daquela época era cirurgia, era mais angioplastia coronária, que Eduardo introduziu aqui em 79. Não é? E o Ariê também logo foi ao Sones, voltou com a técnica e desenvolveu com muita eficiência, etc, etc. Mas a parte de... No INCOL, antes do Ariê, tinham dois grandes nomes. Né? Era o Egas Armeli e Donald Garcia. Foram dois nomes extraordinários no desenvolvimento da hemodinâmica. E o Norberto Galeano trabalhava com a Ariê, mas na área de congênitos, por isso que ele se entendia muito comigo. Né? Fala-me, como é que você faz aqui? Vem cá, olha para mim. E nós trabalhávamos simultâneo na Beneficência Portuguesa. Uma sala nós, outra sala Ariê. Depois é que as equipes começaram a se desenvolver, crescer, criadas, e ficou uma divisão muito, muito grande lá na Beneficência. Mas antes era só o grupo do Ariê e o nosso grupo do Eduardo Souza. O congresso anual, a gente não apresenta um trabalho, mas com estatística pequena, porque não deu tempo de juntar ainda grande material. Então, olha, vamos cada 2 anos para a gente ter fôlego, para não ficar repetitivo. Muda só o título, mas o material mesmo, entendeu? Para não ficar essa repetição monótona. O Valmir já apresentou isso em Goiânia, a Ariê já apresentou isso em Porto Alegre, entendeu? E muda a roupagem. Então eu propus. Outro nome importante, Gilvan Dourado em Alagoas, né? Como Edgar, Vitor em Pernambuco. Um dos grandes pioneiros, o Edgar, e Gilvan Thompson. Gilvan Thompson, pouca gente conhece, mas ele fez um treinamento no Alabama, com o Dr. Bargeron. O Bargeron esteve aqui conosco, nos ensinando, imagine, angiografia angulada, que hoje você aperta um botão e você quer o ângulo que tem. Nós usávamos travesseiros especiais para acertar a inclinação do doente, tantos graus para lá, tantos graus para cá, etc. Hoje você aperta o botão, põe 90 graus, 40, 30, PA, AP, etc, etc. Né? Então o Bargeron veio aqui nos ensinar a angiografia angulada, que foi introduzida também aqui por nós. Foi fundamental. Foi fundamental, não é? Porque disciplinou mais
os congressos, etc, etc. Né? E precisava. O departamento cresceu tanto, com a coronariografia, depois stents, depois com a evolução da cardiologia pediátrica intervencionista, cresceu muito. E departamento de hemodinâmica e angiografia já não dava conta de tudo que se fazia naquela época. Então foi criada a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Porque nos últimos... Eu acho que a partir da década de 80, Eduardo começou aqui em 79, e na década de 80, 90, os procedimentos intervencionistas, não só em adultos, com doença coronária, aneurisma, etc., como em cardiopatia congênita, cresceu tanto que precisou criar uma sociedade, um departamento já não era mais. Aliás, aconteceu a mesma coisa com a cirurgia. A cirurgia passou a ser Sociedade de Cirurgia Cardíaca da SBC. E antes era o departamento, etc. A própria cardiologia pediátrica passou a ser Sociedade de Cardiologia Pediátrica da SBC. Não é? Então, criou-se essas empresas, não é? E foi sucesso, porque teve o apoio da indústria, etc., apoio do governamental, local, onde se realiza o congresso, foi muito, muito interessante. Nós sentíamos que no começo, os primeiros anos, o departamento havia muita unidade e não tinha política. Por exemplo, a primeira diretoria vai ser Eduardo Ilabruni, secretário. Todo mundo aceitou. Segunda diretoria vai ser Pierre Labruni, Valmir e Donaldo. Todo mundo aceitava. Hoje não, já a gente, nos bastidores, não é, se preparando para a candidatura, tornou-se mais político, mas não a ponto de prejudicar a parte científica. Não é? A parte política existe em todo canto, até dentro de casa existe. Não é? Não é uma sociedade que cresceu muito, são centenas hoje de associados, etc, etc. E é natural que tenha um com visão mais política, outro mais menos, outros que se dedicam mais à pesquisa e a trabalhos, a publicações, outros querem mais aparecer politicamente. Isso não está prejudicando, pelo contrário, a sociedade nossa é muito, muito, muito forte. Na hora da decisão, em favor da sociedade, está todo mundo de acordo. E as dissidências, isso é inevitável, porque cresceu muito. Quando eram 73 sócios, quando nós começamos, era fácil. Pierre, de Gavito, no Recife, Gottschall em Porto Alegre, a gente resolvia às vezes por telefone. Ariê, olha, vamos reunir lá da medicina portuguesa? Era fácil, né? Cresceu muito. Então veio, inevitavelmente, como consequência, às vezes, partidarismo, etc, etc. Mas isso, felizmente, não tirou nenhum brilho, não é? Desde o departamento até hoje a nossa sociedade. Acontece que o chefe da cardiologia, durante a minha formação médica, eu fiz estágio no setor de cardiologia e tive entusiasmo muito forte. Esse estágio foi no Hospital da Bahia? Na Bahia, no Hospital Santa Isabel. Então, eu trabalhava como residente no setor de cardiologia do Hospital da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Então eu já tinha, gostava muito da cardiologia. E quando o meu chefe lá na Bahia disse, olha, eu tenho um convite oferecendo uma vaga para cardiologia no Instituto de Cardiologia, você aceita? Eu disse, claro que aceito. Então eu vim para cá e começamos em 59. Eu tive uma formação, eu acho, fantástica. Não é?
clínica, o Comitê do Moura Campos Filho, cirúrgica, o professor Zerbini e a Dívia Jatene. E nós vivemos hemodinâmica, clínica e cirurgia dia a dia. Eu era, naquela época, bombeiro do Adílio Jatene. Eu dava perfusão, eu era perfusionista. Então foi muito interessante. Porque, em uma ocasião, nós fomos convidados no Rio de Janeiro, a DIB, e porque todo doente que fazia circulação extracorpórea, o doente morria com embolia cerebral. Então, o Adib disse, Valmir, prepare e vamos operar uma estenose aórtica. Prepare a máquina, tudo certinho. E nós vamos ver o que está acontecendo. Antes da perfusão, quando o Adib cortou o tubo, a camada de silicônio, devido ao calor no Rio de Janeiro, onde estavam armazenados os tubos, se condensou em placas. E aquelas placas de silicone liberavam e ia para a circulação cerebral. A DIB disse, Valmir, não podemos fazer extracorpórea. Já descobri o problema. São os tubos, a siliconização foi excessiva e com o calor guardado lá no subsolo, depositou-se em placa de silicone. Eu vou fazer a cirurgia sem extracorpóreos. Como? Eu vou pinçar a aorta, fazer uma bolsa, abro a válvula aórtica e você fica cronometrando. E ele fez assim, fez. Adib, 30 segundos, 45, 1 minuto, 1 minuto e meio. Em 4 minutos, ele acabou a cirurgia, sem nenhuma sequela para o doente. Então, como resolver o problema? A sincronização dos tubos. O cirurgião do Rio de Janeiro que fazia isso, eliminou tudo aquilo e adquiriu novos tubos, etc, etc. Foi uma coisa interessante. Outra coisa interessante foi em Brasília. Nós fomos convidados para trabalhar em Brasília, tocar o Hospital Distrital de Brasília. Então iriam Adib, Eduardo, eu e Hélio Magalhães. Nós 4 fomos contratados lá. E o primeiro caso é uma estenose mitral. Um caso simples, né? Naquele tempo era cirurgia. Hoje estenose mitral é balão. O Adib disse, Valmir, você está pronto para... Estou pronto. Quando eu liguei a máquina era 110 e a corrente era 220. Parou a máquina. Ele disse, não tem problema, Valmir. Vamos fazer isso rápido. Você fica contando o tempo. Só que eu preciso de aspiração do campo cirúrgico. Então, o anestesista era Alberto Caputo. Foi um grande anestesiologista na área. Ele e o Rui Gomide foram os 2 grandes nomes, ícones aqui na cirurgia cardíaca como anestesista. Então, a bomba arterial eu rodava com a mão e os aspiradores do Alberto Caputo aspiravam com a mão, e eu com a bomba arterial jogando sangue da circulação. Operou, tranquilo, não aconteceu nada. Foram 2 episódios assim que eu vivi. E como eu tive essa vivência muito com a cirurgia, eu dei perfusão durante os 3 anos, então eu tive esse prazer de conviver muito com a cirurgia cardíaca, com a hemodinâmica, com a clínica, etc, etc. Tem médico hoje que nunca entrou na sala cirúrgica. Eu convivi 3 anos dentro, dando perfusão, chorando nos maus resultados e cantando glórias nos casos de sucesso. Olha, o avanço científico na área de doença coronária, os stents biodegradáveis, foi uma evolução fantástica. Né? E na área de congênitos nós tivemos uma evolução extraordinária. Não só as próteses para o fechamento de efeitos septais, canal arterial, os stents para a cortação da aorta e circulação pulmonar, de uma grande evolução. Mas o que me chama a atenção é o seguinte,
na década de 70 e 80, operar uma criança no primeiro ano de vida era um segredo. Tinha Virginelli, no Incol, que era o Pampa, Ivo Nesrala em Porto Alegre, entendeu? A Tibi Jatene aqui, etc, etc. Então, do que eu vi para o que eu estou vendo hoje, uma coisa fantástica. Cirurgia, quando se dizia, operei uma criança de 20 dias, 30 dias, era um assombro no nosso congresso. Hoje as cirurgias são feitas no neonato e agora já estão na vida fetal. Outros procedimentos fantásticos são os chamados procedimentos híbridos. Antes existia o ciúme entre cirurgião e hemodinamicista intervencionista. Eu apresentava um trabalho de estenose pulmonar no congresso, mostrava os resultados, mas tinha os do contra que diziam, escuta, doutor Valmir, quantas válvulas pulmonares você estourou para obter esse bom resultado? Você vê que existe esse ciúme, essa política, etc, etc. E hoje, com os procedimentos híbridos, cirurgiões e hemodinamicistas estão de braços dados. O cirurgião faz a sua parte na criança e o hemodinamicista completa, fechando um defeito, implantando uma válvula, fechando um canal arterial, ou dilatando uma válvula, ou dilatando uma coartação da aorta. Então existe hoje essa integração entre cirurgião e hemodinamicistas intervencionistas, que no passado sempre tinham os do contra. Hoje, felizmente. Então, para mim, procedimentos híbridos, procedimentos fetais, o máximo que se faz hoje. E precisam um serviço de estrutura. Não é? Encorda, Pazanese, Hospital do Coração, etc, etc. E o futuro vai trazer a terapêutica genética. Esse eu não vou ver. Essa terapêutica genética, seguramente vamos levar a 20, 30 anos para se tornar realidade. Mas será um espetáculo, não é? A pessoa evitar que um bebê possa ter um defeito congênito, interferindo na genética do bebê, etc, etc. É uma coisa extraordinária. Já existem procedimentos experimentais ainda. A própria transposição das grandes artérias, a atresia pulmonar com septo íntegro, e a tendência do canal arterial pós-nascimento é de fechar. E é um suprimento importante de sangue para os pulmões. Então já existem estudos experimentais em ovelhas no Canadá que libera um gene para impedir que o canal arterial feche após o nascimento. Se isso se tornar verdadeiro, estente no canal arterial, no futuro, não precisa mais. Porque o procedimento fetal já foi introduzido um gene que vai impedir o fechamento do canal arterial. Então, a evolução é fantástica. Claro que essa evolução depende de recursos e infraestrutura. E só os países europeus, Estados Unidos e Canadá têm essas possibilidades.